Então, vamos começar aqui a monitoria de hoje, dia 25/5, sobre estruturas de repetição. Eu vou compartilhar minha tela. Espera aí, que já está aparecendo. Aí, tá aparecendo? Sim. Ok. Sim. Então, obrigado. Então, hoje a monitoria, né, vai ser a introdução às estruturas de repetição, né, enquanto faça. Então, essa semana a gente vai aprender a estrutura de repetição enquanto faça. E na semana que vem vai ser a parte 2 das estruturas de repetição, que a gente vai aprender outra parte, né, outro comando sem ser o enquanto, que também faz parte das estruturas de repetição. Portanto, nessa semana a gente vai falar só da introdução às estruturas de repetição enquanto faça, tá? Então, essa é a aula 6 da nossa monitoria. A expectativa de hoje é compreender o uso da estrutura de repetição enquanto faça e compreender o uso dessas estruturas no algoritmo puro. Nas monitorias passadas, eu estava tentando fazer que vocês compreendessem o uso daquelas estruturas condicionais e tudo mais lá, já no Portugal Studio, mas hoje a gente vai ir mais devagar um pouco, né, com o algoritmo puro, porque essa parte aqui é um pouco mais avançada, um pouco mais detalhista, né, que tem mais detalhes e que a gente tem que pegar mais. Então, a gente tem que pegar a essência da estrutura de repetição. E para pegar essa essência, eu vou fazer primeiro no algoritmo puro essa semana. E na semana que vem a gente faz no Portugal Studio. Tá? Estava me esquecendo aqui, eu vou parar aqui nas expectativas. Espera aí. E vou mostrar o site dessa semana ainda. Estava esquecendo. Então, voltando aqui agora no site, esse é o tópico 6 dessa semana, né? Estrutura de repetição enquanto faça. Estava me esquecendo de mostrar o tópico aqui, mas voltei aqui. Que a gente vai iniciar estruturas de repetição, né? Enquanto faça. Aí vai ter a apostila da página 45 até a página 50, que é para vocês lerem sobre a estrutura de repetição enquanto faça, da página 45 até a página 50. Aí tem algumas videoaulas aqui sobre estrutura de repetição enquanto faça. E tem uma lista 1, né, sobre estrutura de repetição enquanto faça. E o fórum de dúvidas. E aqui eu vou falar um negocinho, um aviso ali ainda. Então, o que é para fazer essa semana? É para ler a apostila da página 45 até a página 50. É para assistir as videoaulas referentes à estrutura de repetição enquanto faça. E é também para resolver a lista 1. Vocês perceberam que não tem lugar para enviar aqui a lista 1. Essa listão, essa semana, aqui está falando aqui que não precisa enviar, que atividade não avaliativa. É só para a gente treinar, ok? Semana que vem a gente vai continuar falando desse estudo de repetição enquanto faça, mas a gente vai falar, vai dar outra lista avaliativa na semana que vem, ok? Então, essa semana tem essa lista para vocês treinarem como é que faz. Eu aconselho vocês fazerem para vocês terem dúvida e também aprender. E na semana que vem vai ter outra lista para vocês fazerem que é para enviar na semana que vem, ok? Então, é para ler a apostila, ver as videoaulas e fazer essa lista aqui, que não é avaliativa, ok? Não precisa enviar. Aí o fórum de dúvidas, aqui para quem tiver dúvidas referente a essa matéria. E mais aqui embaixo, olha, tem um formulário para cadastramento no Robotest. O que é Robotest? Robotest é um site que a gente pode criar algoritmos e testar eles para ver se está dando certo, para ver a nossa nota que a gente obteve e tudo mais.
E o Oswaldo está pretendendo usar essa plataforma para a gente fazer alguns algoritmos lá, para enviar lá, para receber a nota por lá mesmo. Aí a gente vai usar esse site nosso aqui, né, do curso, mais o site da Robotest. Então ele está pedindo aqui, ó, alguns dados para cadastrar vocês no Robotest, né? Então vocês vão entrar aqui nesse formulário, né? Tem até o site aqui do Robotest para quem quiser ver. E é um sistema de avaliação de aprendizagem de algoritmos desenvolvido pelo campus Betim e tudo mais. Aí vocês vão confirmar os seus dados para realizar o cadastramento no Robotest. Eu vou entrar aqui para ver como é que é. Vocês vão responder as questões. Clicando aqui em responder as questões, vai ter um formulário. Vocês vão preencher tudo direitinho para participar, né, dessas atividades avaliativas que vão ocorrer no Robotest. Então, essa semana simplesmente vai ter que ser... Não tem nada para enviar de lista, nem nada avaliativo essa semana ainda. Essa semana é só para vocês aprenderem e praticar com essa lista aqui. Então, ler a apostila, ver as videoaulas, praticar essa lista e responder ao formulário aqui de cadastramento no Robotest, ok? A gente vai explicar mais isso do Robotest mais para frente, né? Com as atividades que vão vir por lá, que vão valer, provavelmente, nota também para o curso. Então, eu vou voltar lá nos slides. Tá carregando, calma aí, gente. Voltando aqui onde eu tinha parado, né? Expectativas e compreender o uso da estrutura de repetição enquanto faça e compreender o uso dessas estruturas no algoritmo puro. Como eu disse, essa semana a gente vai fazer no algoritmo puro e na semana que vem no Portugal Studio, ok? Então, para essa lista que tem para essa semana, já é bom para vocês fazerem no algoritmo puro mesmo, tá? Igual a gente está ensinando aqui mesmo. E na semana que vem, as outras listas, vocês podem fazer já no Portugal Studio. Então, a agenda de hoje é apresentar a estrutura de repetição enquanto faça, aprender suas funcionalidades, resolver itens de exemplo e tirar dúvidas sobre a utilização no algoritmo puro da matéria e do curso. Então, vamos começar a explicar aqui sobre a estrutura de repetição, que a gente vai começar primeiro pela enquanto faça, que é uma estrutura de repetição, a estrutura de repetição enquanto faça permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, como exemplo aqui, a gente vai ver isso, ó. A estrutura de repetição enquanto faça permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente, né? Quantas vezes eu mandar, quantas vezes eu pedir, né? Comparando ela, né? Uma condição, se for verdadeira, né? Então, vou fazer aqui com um cursor aqui para vocês verem. Ó. Enquanto aqui, então eu vou declarar a minha estrutura de repetição enquanto, do mesmo jeito que a gente declara a estrutura de estrutura condicional. Do mesmo jeito que a Ô, gente Luiz, sua cria... voz travou toda agora. Tá melhor? Acho que tá. Ok. Então, do mesmo jeito que a gente cria, né, declara a estrutura condicional se, a gente vai declarar também a estrutura de repetição. Então, a gente vai declarar enquanto, e aqui nessa condição a gente vai abrir e fechar o parênteses, e dentro desses parênteses a gente vai fazer uma condição. E dentro dessa condição, depois dessa condição a gente vai colocar o faça. Então, lendo aqui o comando agora, ó, enquanto essa condição for verdadeira, eu quero que ele faça essa sequência de comandos que a gente vai escrever, ok? Então, enquanto a condição que estiver aqui dentro for verdadeira, ele vai executar todos os comandos que estiver dentro do comando enquanto. Como é que ele está dentro do comando enquanto? Quando ele está identado aqui dentro do entanto e antes do fim do enquanto. Do mesmo jeito que a gente tem o fim se para acabar com o comando se, a gente tem o fim do enquanto.
para acabar com a estrutura de repetição enquanto. Então, como é que declara? Declara enquanto a condição faça, ok? Então, enquanto uma condição for verdadeira, eu quero que ele faça uma sequência de comandos, que ele execute uma sequência de comandos. E vou dar o fim do enquanto, ok? Aqui no fluxograma, a condição seria essa parte aqui, e todos os comandos estão dentro das condições, que é o comando enquanto. Então, todos esses comandos estão dentro da condição. O que significa isso? Que no algoritmo, todas essas sequências de comandos que estão dentro da condição têm que ficar para dentro do comando enquanto. Né? Como a gente já viu no C, os comandos dentro do C têm que ficar, né, mais para dentro do comando C. Aqui também acontece isso, ok? Aí, outra forma de representar aqui por fluxograma é o começo aqui da linha. Tem a condição, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, se essa condição for verdadeira, ele vai executar uma sequência de comandos, ok? Então, quando é uma estrutura de repetição, ele vai executar esses comandos várias vezes, enquanto essa condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, voltando, quando ela for verdadeira, ele vai executar a sequência de comandos e vai voltar lá para o início e vai testar essa condição de novo. Se ela for verdadeira novamente, se essa condição que estiver aqui dentro se for verdadeira ainda, ele vai executar os comandos de novo e vai voltar para o início. Mas se nessa sequência de comandos eu alterar essa condição aqui dentro e tornar ela falsa, então ela vai voltar para o começo e vai testar de novo. Se ela for falsa, ela vai lá para o final do encontro e vai continuar executando o que tiver para frente no algoritmo, ok? Então, quando essa condição for verdadeira, ele vai executar os comandos e vai voltar para o início. Vai testar essa condição de novo. Se ela for verdadeira, ele vai executar os comandos de novo e vai voltar para o início. Mas se essa condição se tornar falsa em algum momento, ela vai acabar e vai para entrar aqui nesse falso e vai acabar a estrutura enquanto, porque não tem nenhum comando quando ela é falsa, ok? Diferente do se, a gente tem alguns comandos, né, na composta lá, a gente tem alguns comandos se for falso. Mas aqui, na estrutura de repetição enquanto faça, a gente não tem nada no falso, ok? Se for verdadeiro, vai executar alguns comandos, vai para o início. Se for verdadeiro de novo, vai executar de novo, vai voltar lá para o início. Aí, se essa condição, quando ela se tornar falsa, ela vai acabar a estrutura do enquanto, tá? Vai acabar a estrutura de repetição enquanto faz. Passando aqui, então, de novo, a estrutura de repetição, nenhum exemplo, né, no algoritmo, com um trecho de algoritmo aqui, ó, como exemplo. Então, eu declaro uma variável, né, eu estou atribuindo a variável i, e aqui dentro da condição, né, eu declarei o enquanto, a condição e faça, e o fim do enquanto. Então, eu declarei o enquanto e finalizei o enquanto, e dentro do enquanto eu vou escrever os comandos que eu quero que ele faça se essa condição for verdadeira. Então, aqui em cima, antes do enquanto, ó, eu atribuí a i. E dentro da condição do enquanto, eu estou perguntando se o i for menor ou igual a 3, enquanto o i for menor ou igual a 3, eu quero que ele faça. Que ele faça o quê? Eu quero que ele escreva que i é igual a i. E está sendo o quê? Está sendo 1. Então, ele vai escrever 1. E aqui embaixo, no enquanto, dentro do enquanto ainda, eu quero que ele faça que i vai receber o valor de i mais 1. E o fim do enquanto. O que eu entendo disso aqui? Eu estou declarando uma variável contadora. Geralmente a gente utiliza a variável i para contar alguma coisa. Então eu declarei o i e estou atribuindo à variável i. E dentro da condição do enquanto eu estou comparando o i. Comparando como? Eu estou perguntando, enquanto o i for menor ou igual que 3, eu quero que ele escreva o valor de i e soma 1 ao valor de i. Então se eu comecei com 1, enquanto o i for menor ou igual a 3, i é menor ou igual a 3, 1 é menor ou igual a 3. Então, ele vai fazer. O que ele vai fazer? Vai escrever o valor de i, que vai ser 1, e vai somar 1 a variável i, vai se tornar 2. Aí vai para o fim do enquanto, e vai voltar lá no enquanto, igual eu já expliquei. E vai testar de novo a condição. Aí o i agora já vai ser 2, não vai ser 1 mais, porque eu somei 1 aqui dentro, ó. Então vai voltar como 2.
Então, vai testar. Enquanto o i for menor ou igual a 3, faça. O i vale 2. Enquanto 2 é menor ou igual a 3, é menor. Então, ele vai executar os comandos de novo. Ó, e vai escrever i é igual a 2, né? Porque o valor de i agora se tornou 2, porque na anterior eu somei 1 a ele. Então, de 1 mais 1 foi para 2. Então, eu quero que ele escreva i vai receber 2. Não, ele vai escrever que i é igual a 2 e vai somar 1 a 2 de novo. Ó. E vai receber o valor de i mais 1. I é igual, i vai receber 2 mais 1 vai ser 3. Vai para o fim do encontro. Vai voltar de novo lá no encontro para testar se for verdadeiro ou se for falso. Lembrando que se for verdadeiro, ele vai executar os comandos que estão dentro de novo. E se for falso, ele vai parar de executar o enquanto. Vocês estão vendo que eu já voltei aqui 2 vezes. Por que eu voltei? Porque está sendo verdadeiro toda hora. E quando ela se tornar falsa, ela vai acabar, ok? Então, vamos testar de novo. Agora foi como 3, né? Saiu i como 3. Então, enquanto 3 for menor ou igual a 3, faça 3 é igual a 3. Então, ele vai executar. Essa expressão se tornou verdadeira. Então, ele vai executar de novo. Então, ele vai executar o quê? Ele vai escrever na minha tela que i é igual a 3 e vai somar 1 com 3. Vai se tornar 4. Vai acabar o enquanto. Voltando para testar de novo. Enquanto agora o i vale 4, né? Porque eu somei 3 mais 1, 4. Então, enquanto o i for menor ou igual a 3, eu quero que ele faça. O i agora vale 4. 4 é menor ou igual a 3? Não, se tornou falso. O que vai acontecer então? Ele vai pular lá para o final e não vai executar de novo, não. Porque eu quero que ele executa só se for menor ou igual a 3. Mas o meu i agora está como 4. 4 não é menor ou igual a 3. Então, ele finaliza a estrutura de repetição. Então, simplificando, resumindo, o que aconteceu aqui? Ele imprimiu, né? Eu utilizei da variável contadora i para me imprimir o valor 1, 2 e 3. Então, eu contei 1, 2 e 3. Ele imprimiu no final do meu algoritmo o valor 1, 2 e 3. Para que eu fiz isso aqui? Para me imprimir o valor de 1, 2 e 3, né? Para me contar de 1 até 3 e imprimir isso na minha tela. Vocês conseguiram entender isso que eu expliquei? Eu sim. Cristiane, conseguiu? Evelyn? Consegui. Ok. Que bom que tá dando para entender aí, né? É... Peraí, só um momento. Exemplo de um trecho no algoritmo que agora é usando fluxograma. Então, eu iniciei a minha variável contadora, que é chamada de i, que eu chamo ela de contadora, para a gente contar, né? Quantas vezes eu vou fazer o encontro. Então, o i está recebendo 1, e aqui agora a minha condição vai ser i menor ou igual a 3. Então, o i aqui recebe 1 e a condição é i menor ou igual a 3. Então, dentro dessa condição tem o quê? Os comandos. Então, os comandos são o quê? Escreva e o acremento, né? O incremento do i mais 1. Então, todos esses comandos que estão dentro da condição é o escreva e o i mais 1. E outra forma de representar por meio do fluxograma é aqui, ó, que eu atribuí uma variável i e estou começando aqui a minha variável enquanto. Por que eu sei que ela é enquanto? Porque eu declaro ela aqui e ela volta aqui. Ela voltando, então ela é enquanto. Ok? Então é uma estrutura de repetição, porque ela volta cá para cima, ok? Então aqui na variável, na estrutura de repetição enquanto, ele está perguntando a condição. Enquanto o i for menor ou igual a 3, se for verdadeiro, ele vai executar esses comandos, ok? Vai incrementar esses comandos que está aqui, que vai ser o escreva, né? Vai escrever o número de i aqui, como é que a gente viu. Vai escrever o valor de i, que seria 1, né? Na primeira execução. Ia somar 1 mais 1, 2, e ia voltar lá para cima. E testar de novo. 2 é menor ou igual a 3? Então ele vai escrever 3 e vai somar 1 a 3. Vai escrever 2 no caso, né? E vai somar 2 mais 1 vai ser 3. E vai voltar lá para o começo. E de novo, vai testar. 3 é menor ou igual a 3? Então ele vai escrever o 3 na minha tela e vai somar 3 com 1. Então, 3 mais 1, 4. Vai testar de novo. 4 é menor ou igual a 3? Não, então se tornou falso. Acabou a estrutura de repetição. Foi lá para o final.
aí aqui embaixo eu falei que possuem exercícios resolvidos e explicados na apostila para que vocês entendem melhor essa parte, né? Porque eu só dei 2 exemplos por enquanto. Lá na apostila tem vários exercícios resolvidos e explicados. Então é bom vocês ir lá na apostila para vocês entenderem melhor. Com exemplos, né? De algoritmos. Outro exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo que ele quer que constrói um algoritmo para calcular a média de um conjunto de 100 valores inteiros fornecidos em uma unidade de entrada qualquer. Que unidade de entrada qualquer que é essa? É a entrada do teclado. Como assim? Quando a gente executa lá no Portugal Studio, essa entrada é por meio do teclado, né? Que a gente digita e ele vai lá para a tela e a gente dá Enter. Então, a unidade de entrada qualquer é o teclado, ok? Então, ele está pedindo para construir um algoritmo que calcule a média de um conjunto de 100 valores inteiros. Então, tá. Eu declarei o início e o fim do meu algoritmo. Declarei a variável num e soma do tipo inteiro e a variável média, ok? Num vai ser a variável que eu vou guardar o número que eu vou ler, né? Os 100 números, cada vez eu vou ler um, então vou guardar esse número na variável num. A variável i, como vocês viram, que é a contadora, que eu vou contar de 1 até 100, então ela vai ser o contador. E a variável soma, para me somar todos esses números, esses conjuntos de números, e para me calcular a média. Então, eu vou somar todos os números, e na média eu vou calcular a média e vou colocar na variável média. Então, inteiro, num, e soma, e real, média. Tá, então eu estou atribuindo 1 à variável contadora, i. Não é porque que eu atribuo 1 e não atribuo 0? Porque é 1. Tem que ser 1 por quê? Porque a gente começa a contar por 1. Então, eu vou contar por pessoas. Então, a primeira pessoa vai ser a primeira pessoa. Então, eu tenho que declarar ele como 1, ok? Então, o primeiro número que eu vou ler aqui embaixo, vai ser o primeiro número. Então, eu tenho que declarar a variável i, eu tenho que atribuir a variável i o valor 1. Soma vai receber 0, por que que soma não vai receber 1 igual ao i? Vai receber 0, porque eu não somei nenhum número ainda. Então, ele começa com 0, ok? Então, a variável contadora começa sempre com 1, porque eu sempre começo a contar por 1. E a variável soma aqui, ó, nesse exemplo, está começando com 0, porque eu não somei nada ainda, ok? Aí o num eu vou ler, o i, eu fiz essas atribuições ao i e soma, porque eu não vou ler essas duas variáveis. E média, eu vou calcular uma, uma expressão com ela, uma fórmula. Por isso que eu não precisei fazer nada aqui com média. Mas eu podia também colocar média recebendo 0, porque ela começa com 0, né? Mas não precisou aqui não. Então eu vou declarar a minha estrutura de repetição enquanto. Então eu declarei aqui o começo dela por enquanto e já declarei o fim do enquanto. Assim como a gente faz na estrutura condicional. Então, dentro da condição do enquanto o i, a minha condição é o quê? Para me ler um conjunto de 100 números. Então, para me ler 100 números, eu tenho que pedir para ele digitar, eu tenho que pedir para eu, né, que vou executar o programa, digitar 100 vezes um número. Ok? Então, eu tenho que digitar esse número aqui, esses comandos aqui. Então, eu quero que ele execute todos esses comandos que estão aqui dentro do enquanto 100 vezes. Por que 100 vezes? Porque eu tenho que ler 100 vezes. E eu estou usando aqui a estrutura de repetição. Para que eu estou usando a estrutura aqui? Para me pedir, né, para me ler 100 números. Para me executar esses comandos que estão aqui dentro 100 vezes. Okay? Então, vai executar uma vez, vai para o começo. Vai executar de novo, vai para o começo. Vai executar de novo, vai para o começo. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar todos os comandos e vai para o começo. E quando essa condição se tornar falsa, ela vai acabar e vai lá para o fim do enquanto, vai continuar o algoritmo. Ok? Então, vamos ver aqui a condição. Enquanto i for menor ou igual a 100, eu quero que ele faça. Por quê? O i começa com 1. Então, de 1 até 100, para me ler 100 números, 1 até 100 tem que ser menor ou igual a 100. Concordam? Então, 1 menor ou igual a 100. Eu quero que ele faça. Eu quero que ele digite na minha tela, que ele escreva na minha tela, digite um número e eu vou ler o número.
e vou somar esse número toda vez que ele for sendo executado, né? Porque essa estrutura de repetição foi executada. Então, eu li o número pela primeira vez, né? Que é a primeira pessoa que é o primeiro número que eu estou digitando, com o contador 1. Está começando com 1, né? Então, minha variável soma vai receber o que tem dentro de soma, que começa com 0, que eu não somei nada ainda, mais o número que eu estou lendo. Qual que é o número que eu estou lendo? O número que eu digitei aqui em cima. Então, se eu digitei 5, a variável soma vai ser 0 mais 5. Então, a variável soma vai receber 5. Então, dentro de soma vai ter o valor 5, supondo, né? E aqui eu estou incrementando 1 a variável contadora. Então, o i vai receber o i mais 1. Eu comecei com 1, então 1 mais 1 vai ser 2. Então, eu vou para o segundo número e vou para o fim do enquanto. Então, fim do enquanto, vou testar de novo. O i agora está valendo 2. Então, 2 é menor ou igual que 100? É menor ou igual que 100. Então, eu vou executar de novo. E toda vez que eu for fazendo aqui, eu vou somar um número. O número que eu li vai ser somado e vai guardar a soma aqui no 5. Aí, se eu digitar aqui, como o i vai ser 2, né? Eu vou digitar um novo número, vou ler esse número, e aqui em soma vai ter 5. Então, eu vou pegar a soma, vamos supor que eu li um número 2 aqui. Então, dentro de soma já tem 5, né? Da primeira vez que eu li. Então, 5. Então, soma vai receber soma, que é 5, mais o número que eu li, que vai ser 2. 5 mais 2, 7. Então, soma vai passar a valer 7. Ok? Eu vou incrementar de novo. Ó. O i agora está valendo 2, então vai ser 2 mais 1 vai ser 3. Vai voltar de novo lá no início para testar. 3 é menor ou igual a 100? É, vai fazer tudo de novo. Entenderam? Então, essa variável soma que está dentro do enquanto, né, da estrutura de repetição, para que ela está aqui dentro? Para me somar todos os números que eu for lendo. À medida que eu vou lendo, eu vou somando esse número que eu estou lendo com o que já tem em soma, que eu já li. Né? Então, o número que eu estou lendo agora vai ser somado com o que eu já li anteriormente, e vai ser guardado na variável soma. Por isso que eu declarei aqui dentro. E a variável i ali também está recebendo mais 1. Por que ela está aqui dentro? Para eu receber, toda hora que eu executar, eu vou receber mais 1. Para mim, como eu já contei uma vez, então mais 1. Então o contador vai ser 1, vai ser o valor que tem em i mais 1. Se for 1, então vai ser 1 mais 1, vai para a segunda vez. Ok? Se eu não colocar esse incremento do i aqui, do contador aqui dentro do enquanto, vocês concordam comigo que vai ficar sempre em 1 e sempre vai ser verdadeiro? Então ele nem vai executar, vai ficar pedindo infinitamente que você digite um número, vai somar esse número infinitamente, porque ele nunca vai parar. E qual que é a condição para ele parar aqui? É quando o número se tornar maior que 100. Quando o i não for menor ou igual que 100, né, quando ele se tornar 101, no caso, quando ele for maior que 100, né, 101, vai se tornar falso. Aí ele vai executar lá para baixo, né? E lá para baixo tem o quê? Outros comandos, né? Que vai me mostrar a média e vai calcular a média e vai me mostrar a média. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui agora por parte? É que a minha variável i se torna a contadora. Contadora de quê? Dos 100 números. Eu não tenho que ler 100 números, então eu tenho que contar até 100. Então, enquanto o i for menor que 100, começa com o i. Enquanto ele for menor que 100, eu vou testar, né? Vou ler 100 vezes, vou executar 100 vezes esses comandos que estão aqui dentro. Então, eu vou ler 100 vezes um número, somar esse número que eu ler 100 vezes, as 100 vezes que eu for lendo esse número aqui, eu vou somar ele com o que eu já tiver lido, né? Que vai para a soma. E no final eu vou incrementar 1 ao meu contador. Como eu executei uma vez, vou para a segunda agora. Então 2 vai ser a segunda vez, então 2 é menor ou igual a 100? Vai ser, então eu vou executar de novo. Aí quando for lá no 99, 99 mais 1 vai ser 100. Vai testar de novo. 100 é menor ou igual a 100? É igual ainda, então ele vai executar de novo. E vai aqui de novo, 100 mais 1, 101. Né? Então, eu já executei 101 vezes, já digitei 101 vezes um número, já somei ele 101 vezes, e aqui agora vai ser 100 mais 1 vai ser 101, vai testar de novo. 101 é menor ou igual a 100? Não, se tornou falso. Então, ele vai lá para o fim do encontro e vai executar os outros comandos que tem para baixo. Ok? Então, resumindo aqui esse encontro, eu estou lendo um número,
somando esse número com os números que eu já li, né, que começa com 0, então eu vou ler o primeiro número, esse número vai ser somado com outro número que eu vou ler, e vou lendo 100 vezes, né, incrementando aqui 1 ao i. E aqui no final, ó, quando já li os 100 números, né, já somei esses 100 números. Então, aqui agora na média, minha variável média, está recebendo o valor que tem em soma, né, que é a soma dos 100 números que eu li, né? Então, vai ser a soma de todos os números que eu li, dividido por quanto? Por 100. A média de 100 números. Então, tem que dividir por 100 números. Então, a soma de todos os números dividido por 100, porque é a média de 100 números. Então, tem que ler. Então, eu tenho que fazer a soma dividido por 100, que é a média desses números. Então, fazendo essa fórmula aqui, eu vou encontrar a média dos 100 números que eu li, ok? Da soma dos 100 números que eu li. E vou pedir para escrever, então, que a média é igual à média. O valor que tiver em média vai executar e vai para o fim. Agora eu quero perguntar se todos entenderam. Eu quero que todo mundo entenda. Se alguém não tiver entendido, vou voltar, vou explicar de novo, porque é muito importante isso aqui. Todo mundo entendeu? Eu entendi. Ok. Miguel, Evelyn, Raíssa. Entendi. Ok. Vê se tem alguém que falou aqui no chat que não entendeu. Aí tá todo mundo entendendo. Então, basicamente, é o quê? Você está compartilhando a tela? Vou compartilhar de novo. Ah, tá. Basicamente é o quê, então? Essa estrutura de repetição é para quê? Para mim fazer os comandos que estiver dentro dela ser repetido quantas vezes eu quiser. Quantas vezes que eu quis aqui? 100 vezes. Então, isso aqui foi repetido 100 vezes no meu algoritmo. Então, eu li 100 vezes um número, somei ele 100 vezes, incrementei ele 100 vezes. Quantas vezes... e como que eu faço para ele que ele faça até 100? Eu declaro uma variável começando com 1 e faço 1 ser menor ou igual a 100. E incremento 1 toda vez que ele executar. Então, 1 mais 1 vai ser 2, vai executar na segunda vez. A terceira vez vai ser a segunda vez, vai somar mais 1, vai ser 3. Então, estou contando aí quantas vezes eu estou fazendo, por meio da variável contadora aí. Ok? Então, agora chegou, né, a bendita hora de resolver os exercícios para ver se vocês entenderam mesmo, né? Então, a pergunta, ele está querendo que a gente faça um algoritmo que leia 20 números quaisquer, né? Então, que tem que ler 20 números quaisquer, calcular e imprimir a soma desses números. Bem parecido com aquilo que a gente já fez. Então, vamos criar aqui no algoritmo puro, dessa vez, para praticar, não é no Portugal Studio, não. É no algoritmo puro dessa vez. E na semana que vem, a gente vai fazer no Portugal Studio. Então, vou compartilhar a tela do bloco de notas para o exercício 1, 2 e o 3, que a gente vai fazer. Vou destacar aqui somente um por enquanto. Então, um aqui, ó. Ele quer que a gente lê 20 números quaisquer e somar esses números e mostrar a soma de todos eles. Ok? Então, eu vou declarar meu inteiro x para me guardar todos os números que eu for lendo. Vou declarar a variável soma para somar todos esses números que eu ler. E vou declarar a variável i, né, que é imprescindível na estrutura de repetição. Por quê? Porque ela é a contadora que vai fazer que eu faça esses comandos 20 vezes, como por exemplo, né? Então, eu estou declarando, eu estou atribuindo 1 para a minha variável contadora. Por que 1? Porque eu tenho que começar a contar por 1, né? A primeira vez que ele for executar aqui vai ser a primeira vez, então eu tenho que ser atribuído 1 aí. Soma, não somei nada ainda, então soma começa com 0. Então, soma recebe 0. Declarei a minha variável, declarei a minha estrutura de repetição enquanto, né, o início dela, e já declarei o fim dela, o fim do enquanto. E dentro dela eu vou escrever aqueles comandos que eu quero que sejam
executados 20 vezes, né? Como pede o exercício. Então, enquanto o i for menor ou igual a 20, eu quero que ele faça o quê? Esses comandos. Então, vamos ver a condição aqui primeiro. Ó. Eu quero que ele conte até 20. E para esse até 20, o item começa com 1. E para ele ir até 20, ele tem que ser menor ou igual que 20, ok? Não pode ser maior, não pode ser maior, não pode ser só igual, tem que ser menor ou igual. Então, começa com 1 e ele vai até os números que for menor que 20 e aqueles que for igual a 20, ok? Então, enquanto o i for menor ou igual a 20, eu quero que ele escreve na minha tela, digite um número inteiro e eu vou ler esse número e vou guardar na variável x. E lendo esse número, eu vou somar ele, né, através da minha variável soma. Então, soma está recebendo o que tem já em soma, que é 0, começa com 0, que eu não somei nada ainda, 0 mais o número que eu li. E qual que foi o número que eu li? Vamos dar um exemplo aqui que vai ser 2. Então, 0 que começa a soma, começa com 0, né? Então, 0 mais 2 vai ser 2. Então, soma vai receber 2, ok? Então, vamos supor que soma está com 2, ok? E vou incrementar 1 a meu contador. Meu contador começou com 1, vai ser 1 mais 1 vai ser 2. Então, a gente vê, né, que eu já executei uma vez. Por isso, que eu atribuí 1 aqui. Então, agora ele passa a ser 2 aqui, né, que eu incrementei. Vamos testar de novo. Então, vai ser a segunda contagem. Por isso que o i está 2, ok? Então, 2 é menor ou igual a 20? Então ele vai fazer, vai digitar, vai escrever na minha tela, digite o número inteiro e vai ler esse número inteiro. Aí eu vou somar de novo. Soma vai receber o que tem em soma, que vai ser 2, que eu li na primeira execução. Então, 2 mais o número que eu li. Vamos supor que eu li 4 aqui agora dessa vez. Então, vai ser 2 mais 4, vai ser 6. Então, soma vai receber 6, ok? Então, somei já dois números que eu li, então já somei dois números. Então, o 2 mais 1, que é a minha contadora, que era 2, agora passou para 3. Então, vamos testar de novo. 3 é menor ou igual a 20? Vai executar todos os comandos de novo, vai somar mais um número, vai incrementar, vai para 4. 4 é menor ou igual a 20? Vai executar todos de novo, vai somar, vai incrementar mais uma contadora, vai para 5. Aí vai incrementando, vai lendo 20 vezes esse número, somando ele com os números que eu já li, e vai incrementando de novo, né, até 20. E quando ele for essa expressão aqui se tornar falsa, né, aqui no caso, quando ele estiver na 20ª vez, né, 20 mais 1, vai se tornar 21. E 21 não é menor ou igual a 20. Então, vai ser falso e ele vai lá para o final. E no final eu quero que ele escreva a soma dos números digitados, que vai ser o que tem na variável soma. Conseguiram entender isso? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Conseguiram entender esse exercício 1? O que ele pedia realmente? Ele pedia que a gente leia 20 números e imprimir a soma de todos esses 20 números. E como que eu fiz para somar todos esses números? Eu utilizei da estrutura de repetição para ler esses números 20 vezes e somei eles 20 vezes, com o que eu já tinha lido. Então, o que tem na variável soma vai ser realmente o quê? Vai ser todos os números que eu li somados. Ok? Então, todos os 20 números que eu li através da estrutura de repetição vão ser somados. Né? Se eu ler na primeira vez 1, na segunda vez 3, vai ser somado 4, vai ser somado tudo e vai ser guardado na variável soma. E no finalzinho aqui, eu imprimi igual o exercício pediu, né? Para mostrar a soma. Então, a soma vai ser tudo que tem aquilo na variável soma. Entenderam, gente? Sim. Ok. Entendi. Ok. A Evelyn falou que ficou com dúvida em relação à variável i.
a soma recebe os números que eu li. E a variável i é o número que eu li? Não, a variável i, vamos voltar lá. A variável i, você tem que sempre lembrar que a variável i é a sua contadora. Então, toda variável i que você criar vai ser contadora. Ok? Então, como ela é contadora, então eu vou atribuir 1 a ela. Por que eu vou atribuir 1? Porque eu vou começar por 1. Né, que eu vou ler a primeira vez, vou executar o encontro para a primeira vez. Então, eu começo com 1. E aqui no i eu estou testando ela 20 vezes. Então, tenho que verificar se o i é menor ou igual a 20. E aqui está sendo, porque 1 é menor ou igual a 20. E aí eu estou lendo esse x, estou lendo um número 20 vezes. E a minha variável soma, a cada vez que esse encontro vai ser executado, ele vai executar todos esses comandos aqui, ó. Não vai ser só o escreva não, nem o leia não. Ele vai executar tudo que tem dele dentro do encontro 20 vezes. Ok? Então, eu vou ler um número 20 vezes, e esse número que eu li vai ser somado com o que tem em soma. Soma está começando com 0. Por que está começando com 0? Porque eu não somei nada ainda. Então, eu declarei ela como 0. Atribuí 0 a ela no começo lá. Então, 0 mais o número que eu li vai para a soma. Ok? Então, todas as somas que eu for lendo, com os números que eu for lendo, esses números vão ser somados, vão ser guardados em soma. Ok? Então, todos os números que eu somar nas 20 vezes vão ficar guardados em soma. Aí, aqui no final, ó, essa variável i, que está recebendo mais 1, que é a minha contadora, né, minha variável i está recebendo mais 1. Então, de 1 passou para 2. Ok? Então, vai ser a segunda rodada desses comandos. Então, ele vai executar de novo esses comandos pela segunda vez. Ok? O i não tem nada a ver com os números que eu estou lendo, não. Eu só não estou lendo a variável i. Oi. Então, essa variável i, ela aí nesse algoritmo, ela está sendo mais usada só para provar que a pessoa digitou só uma ou duas ou três vezes, né? Uhum. Não, mas aí no caso, quando a gente for fazer no Portugal Studio, não é para provar, não, que foi 3 vezes, não. Quando eu declaro esse encontro lá, ele vai pedir para me digitar só 3 vezes. Não vai deixar que eu digite mais vezes. Entendeu? Por que que ele não vai deixar? Porque o meu comando que está pedindo para digitar e está lendo, está dentro do encontro. E se esse encontro for falso, ele não vai executar, então vai parar. Então não vai pedir para você ler mais. Entendeu? Ele seria um contador. Isso, um contador. Entendi. Então, a minha leitura desse número está dentro do enquanto, né? Então, quando eu já passar de 20, quando eu ler 20 vezes, né, e for ler a 21, ele não vai deixar eu ler a 21. Não vai dar para você digitar lá no teclado na hora. Porque se tornou falso o enquanto. Aí acabou todos aqueles comandos que estão dentro dele. Não vai executar mais não, vai para o final. E vai me mostrar a soma, ok? Não vou executar isso aqui no Portugal Studio agora, vamos deixar para a semana que vem, ok? Como o Oswaldo. Ô Luiz, por que a variável i não recebe zero no início? Eu não entendi quando você explicou muito bem. Vou explicar de novo aqui porque que ela recebe 1. A minha variável i, que é a minha contadora, começa com 1. Por que ela vai começar com 1? Porque quando eu for executar isso aqui, você concorda comigo que vai ser a primeira vez que vai ser executado? Isso. Então, como vai ser a primeira vez que vai ser executada, eu tenho que começar ela com 1. Porque se eu começasse ela aqui com 2, eu ia começar na segunda vez. E aí eu ia ler só 19 números. Ele ia executar isso aqui 19 vezes. Então, por isso que eu tenho que começar com 1. Que aí vai ser 20 vezes. Eu vou ler ele 20 vezes. Então, a minha variável contador tem sempre que começar com 1, porque é a primeira vez que está sendo executado o comando de repetição. Ok? Podia ser 0. Vamos entrar nessa parte aqui.
Podia declarar ela como zero, podia iniciar ela como zero. Mas aí eu não podia colocar aqui na minha comparação o igual. Porque aí eu ia ler também. Aí eu ia ler 21 números, não 20. Ok? Tem que saber essa noção de espaço do 0 e do 20. Como ela agora é 0 até 19, que seria, né, até o i menor que 20, que seria 19, para ela ser verdadeira, então 0 até 19 são 20 casas. Né? 0, 1, 2, 3, se você contar de 0 até 19, são 20 itens. Entendeu? Então essa contadora conta os itens e não os números que estão dentro. Assim, eu falei porque eu confundi um pouco, que o que acontece? Quando você digita a primeira vez, um número inteiro, né, que vai ler x ali e tal, vai acontecer a soma, i vai receber 2. Uhum. Aí eu fiquei, tipo assim, digitou a primeira vez e i recebeu 2, sabe? Entendi agora a sua dúvida. Você está fazendo a primeira vez, está sendo executado pela primeira vez. Somou o número, leu o número e tudo mais. Como eu estou na primeira vez, para me voltar lá e ir para a minha segunda vez, como é que eu faço para ele ir para a segunda vez? Eu somo o i mais 1. Aí ele vai para 2. Aí ele vai para a segunda vez. E vai executar de novo. Porque se eu não colocasse esse comando aqui, não incrementasse 1 para a variável i, ia acontecer o seguinte, ele ia ficar em 1 toda a vida. E executar esse comando aqui toda vez. Nunca ia parar. Porque nunca ia chegar em 20. Porque eu não somei quantas vezes eu li. Então essa contadora está lendo a primeira vez, a segunda vez, terceira vez, está lendo as quantidades de vezes que eu estou lendo. Por isso que eu somo. Na primeira vez eu somo mais 1, que vai para a segunda vez. Na segunda vez eu somo mais 1, vai para a terceira vez. Na terceira vez eu somo mais 1, vai para a quarta vez. Até chegar na 20ª vez, que ele vai parar. Então eu vou ler 20 vezes o número x e vou somar 20 vezes a soma. Por isso que eu tenho que somar 1 aqui. O conceito disso aí eu entendi. Eu falo que eu dei uma confundida que ela, querendo ou não, na primeira vez que você escrever, ela vai sair o i, vai voltar lá pro início como 2. Entendeu? Uhum, É isso que eu tinha confundido, mas já sanou a dúvida aí. ok. Mas aí ela vai voltar como 2 depois que ela já ter executado a primeira vez, entendeu? Aí ela volta como 2. Porque não vai voltar como 1, porque já executou. Isso mesmo. Seria isso aí então. Vamos adiantar aqui então para próximo. Agora o outro vamos resolver. Ele tem a pergunta que é: faça um algoritmo que leia o sexo masculino ou feminino. Então ele vai ler a letra M ou F. M para masculino e F para feminino. De 15 pessoas. Está pedindo para ler 15 vezes essa letra, né? Que pode ser M ou F. Então, quando ele fala às vezes, quantas vezes que eu tenho que fazer para várias pessoas, várias vezes, eu uso o quê? A estrutura de repetição. Para me ler várias vezes, para executar aquilo várias vezes. Então, ele quer que eu faça um algoritmo que leia o sexo de uma pessoa 15 vezes. Então, eu tenho que escrever. O meu eu escrevo, digite o sexo e leia o sexo 15 vezes. E para isso, então, eu tenho que escrever esses dois comandos dentro do enquanto, dentro da estrutura de repetição, para ele pedir isso 15 vezes. Ok? Voltando aqui, então. Calcule e imprima. Ele quer que vou ler o sexo de 15 pessoas e calcular e imprimir a quantidade de pessoas do sexo feminino que eu li, então a quantidade de pessoas femininas que eu li e a quantidade de pessoas do sexo masculino que eu li. Vamos praticar lá no algoritmo puro. Essa aqui eu vou pedir uma sugestão para ver se alguém sabe como é que faz, sem amostrar. Alguém sabe qual que seria a ideia? Olhando aqui, ó, exercício 1. Qual seria a ideia? O que a gente teria que trocar para fazer aquele
o 2. A variável contadora ficaria x, né? Receberia o meu sexo que eu ia pedir, né? E eu tiraria a soma, certo? Mas aqui eu quero que vocês entendam o enquanto, né? Que é a estrutura de repetição. Como ficaria a minha estrutura de repetição para o exercício 2? Ele quer que eu leia 15 vezes o sexo de uma pessoa e contar quantas pessoas têm do sexo feminino e quantas pessoas têm do sexo masculino. E no final, aqui embaixo, mostrar quantas pessoas têm do sexo feminino e quantas têm do sexo masculino. Não seria isso ou alguém discorda? Acho que aqui a gente vai ter que mudar a variável x para caractere, né? Isso, teria isso também. Mas a ideia do comando de repetição é isso mesmo, né? Vocês entenderam? Ou alguém discorda? Sim, e eu acho que o enunciado lá não pede para imprimir, não. Vamos ver aqui. Está pedindo para calcular e imprimir a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de Sim. pessoas do sexo masculino. Então, como é que a gente vai saber a quantidade de pessoas que eu vou ler do sexo masculino e a quantidade de pessoas do sexo feminino? Eu vou usar, então, o início e o fim, né, declarando o início e o fim do algoritmo. Vou declarar a minha... eu vou deixar essa aqui para a Ana explicar até vou deixar para ele explicar aqui, aquela aqui de baixo que é maior. Então, eu vou declarar a minha variável sexo do tipo cadeia, que é para guardar letra, para guardar palavras. Vou explicar isso aqui melhor. E a variável inteiro, a minha contadora, né, que a gente já viu que é aí, a quantidade, a quantf, para guardar a quantidade de femininos, e a quantidade m, para guardar a quantidade de masculinos. A minha contadora começa com 1, como a gente já viu, e a minha quantidade f e a quantidade m está começando com 0. Por quê? Porque eu não, não, não li nenhuma pessoa feminina e nenhuma masculina. Então, tem 0 pessoas nessas variáveis. Vou declarar minha estrutura de repetição. Enquanto o i for menor ou igual que 5, eu quero que ele faça. No caso, seria quantas pessoas? 5? 15, né? Aqui eu pus 5 para me testar aqui na hora. Vou colocar aqui 15. Então, enquanto o i for menor ou igual a 15, eu quero que ele faça. Escreva, digite seu sexo, M ou F. Vou guardar essa letra M ou F na minha variável sexo. E vou verificar essa variável que eu li com o quê? Com o meu comando se, que a gente já viu. Então, se não precisa estar dentro o comando se pode estar em qualquer lugar. Aqui, tanto fora do estrutura de repetição, quanto dentro, em qualquer lugar do algoritmo a gente pode ter o se. Ok? Então, dentro, vocês estão vendo aqui que dentro da estrutura de repetição tem um comando se. Para quê? Para quando eu ler o meu sexo, no caso que for feminino, se esse sexo que eu li for feminino, né, for igual à letra F, então a quantidade de femininos vai receber quantidade que eu tenho de femininos, que é 0, mais 1. Então, quantidade de femininos vai ser a primeira pessoa que eu vou ler. No caso de ser 1. No caso aqui, né? Então, vai ser quantidade F mais quantidade que tem femininos mais 1. Se não for F, vai criar outra estrutura assim. Senão, se o sexo, então, for igual a M de masculino, então, quantidade de masculino vai receber a quantidade de masculinos que tiver mais uma pessoa. Ok? É o mesmo comando que a gente viu aqui da soma, que vai pegar o que tem em soma mais um número. Mas em vez de eu somar com alguma outra coisa, eu somo com 1. Por que eu somo com 1? Porque vai ser mais uma pessoa de determinado sexo. Se for feminina, então eu vou somar 1. Então eu tenho uma mulher feminina no começo. Se for masculina, eu vou somar 1. Então vai ter uma pessoa masculina no começo. Vou declarar o fim
desse si que eu declarei aqui no senão, eu vou declarar outro fim si do si que eu criei aqui em cima. E fora desse si, né, eu vou colocar a minha incrementação. Não coloquei dentro do si, porque em determinada vez aqui pode... Eu não quero que incrementa se for verdade, se for feminino ou se for masculino. De qualquer forma, vai ser masculino ou feminino. Então, tem que colocar fora do si, tá? Fora da estrutura condicional. Então, vou incrementar aqui para a segunda rodada, né, para executar a segunda vez. Então, e mais um. Mais um, 2. Fim do encontro. Volta para testar. 2 é menor ou igual a 15. Vai fazer todos esses comandos de novo, vai ler, vai verificar se é masculino ou feminino. E vai contar, indeterminado. Se for feminino, vai contar 1. Se for masculino, vai contar 2. Vai contar 1 no caso, de novo. Desculpa. E no final, vai somar de novo para o próximo contador, que seria 3. Então, 2 mais 1, 3. Até chegar no 15 e ir para o fim do encontro. Ok? E quando ele acabar de ler as 15 pessoas e verificar a quantidade de pessoas que tem do sexo feminino e quantidade de pessoas do sexo masculino, ele vai escrever aqui para mim, ó, como pediu. A quantidade de mulheres foi quantidade F e vai escrever também a quantidade de homens foi de quanti M, né, que é a quantidade de masculinos. Conseguiram entender esse exercício? Era um exercício para me ler o sexo de 15 pessoas e verificar, né, se é feminino e se é masculino, em determinada pessoa que eu estou lendo. Então, para cada pessoa que eu for ler, eu vou verificar se essa pessoa é feminina ou masculina. E se eu for feminina, eu vou somar 1, né, para a quantidade de pessoas femininas. E se ela for masculina, eu vou somar 1 para se ela for masculina. E vou para o final, incrementando para a segunda rodada, para a segunda pessoa que eu for ler, até chegar na 15ª pessoa. E vou mostrar a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo feminino fora do encontro, depois do fim do encontro. Ok? Se eu colocar esses comandos mostrando a quantidade, né, um comando escreva dentro do encontro, toda vez que ele for ler, as 15 vezes ele vai me mostrar. Então, na primeira vez, ele vai mostrar com quantidade de femininos. Vai ser 1, na segunda vez, vai me mostrar, pode ser 2, tudo mais. Então, para ele não mostrar todas as vezes, e somente no final, a quantidade de pessoas realmente que tem, eu coloco fora da estrutura de repetição. Para ele me mostrar um único número da quantidade, e não todas essas quantidades. Ok? Conseguiram entender? É muito importante que vocês entendam para resolver a lista. Eu consegui. Sim. Ok. Então, como já disse, basicamente, a estrutura de repetição está fazendo o quê? Está lendo 15 vezes o sexo de uma pessoa e verificando 15 vezes se essa pessoa que eu li em determinada vez é feminina ou masculina. E somando se ela é masculina ou feminina, somando 1. E incrementando aqui uma vez para ir para a segunda pessoa. No final, mostrando quantas pessoas tem de cada sexo. Vamos aqui para a terceira. A Evelyn conseguiu. Bom. Aqui para a terceira. Lembrando, quando tiver o A e B aqui, ó, em um programa, não é para criar um só para a letra A e outro para a letra B, não, tá? É para juntar, fazer todos esses itens aqui, o A e B, dentro de um algoritmo só, tá? Lembrando aí. Outro, vamos resolver o último aqui, né? Pergunta, né? Fazer um algoritmo que lê os coeficientes A, B e C de diversas equações do segundo grau e calcular o delta de cada uma dessas equações que eu digitar. Então, o programa deve escrever o valor do delta, e se o delta for negativo, ele vai escrever a mensagem que a equação não tem solução real. Ok? Então, ele mostra a regra ali do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E vamos fazer esse programa aqui no algoritmo puro. Ó, passei aqui.
Aí eu vou pedir para a Ana explicar aí até o começo. Se você quiser explicar o encontro também, fique à vontade. Tá. Ó, então a gente começa com o início, aí a gente declara as variáveis. A gente vai usar cadeia, que seria caractere para o OP, que vai ser A opção. a opção, se ele vai querer continuar ou não, calculando mais lá embaixo a gente vai explicar. O real, que é A, B, C e delta, que seriam os valores. Aí a gente declara, já começa declarando o OP como sim. Que aí a gente vai querer que continua, que faça o enquanto. Aí o enquanto. Enquanto for sim, a resposta do OP for sim, a gente vai calcular. Aí a gente vai começar escrevendo o valor de A, de B e de C, que a gente vai usar para calcular o delta. Aí a gente calcula delta, que vai ser B elevado a vezes B, menos 4AC. Aí a gente já vai ter o valor de delta. Aí a gente vai escrever o valor de delta. Aí agora a gente vai ver se ele vai ser real ou não vai ser, se a equação tem solução real ou se não tem. Aí a gente usa o se. Aí o delta for menor do que zero. Se o delta for menor do que zero, não vai ter a solução real. Significa que o delta vai ser negativo. Aí vem o fim si. Aí a gente terminou o si. Aí a gente escreve se a gente vai querer saber se a pessoa vai querer continuar. Aí vai ser a resposta vai ser sim ou não. Aí a gente vai saber se quiser continuar, a gente vai ir lá em cima para fazer de novo o enquanto. Seria assim. Aí, obrigado aí, Ana, por ter Aí, explicado. enquanto a resposta for sim, a gente vai fazer. Isso aí. Eu vou dar uma... Obrigado aí, Ana, por ter explicado. Vou dar só uma geral aqui, para eles entenderem com mais detalhes. Então, eu declarei a variável cadeia. Por que cadeia? Porque ela está recebendo uma letra, né? Então, é texto, então tem que ser cadeia. OP, para me guardar a letra, que pode ser sim ou não, como vocês viram. Declarei a variável A, B e C e delta, que são do tipo real, né? Para guardar os valores do coeficiente A, B e C da minha equação do segundo grau. E estou declarando, estou atribuindo o S, né? A letra S, como sim, que seria sim, para minha variável P. E aqui, no enquanto, eu estou testando. Então, eu estou começando ela com sim, por quê? Para ela executar pelo menos uma vez, né? Então, já vai executar pela primeira vez, para pelo menos ler pelo menos uma vez, né? Então, por isso que ela começa com sim. Então, OP OP é igual a S de sim, enquanto o OP for igual a sim, né, que seria sim, enquanto o OP for igual a sim, faça. Então, eu vou ler o A, vou ler o coeficiente A, B e C, e vou calcular o delta com esses coeficientes, que vai ser a fórmula que a gente sabe, né, que está lá no exercício também. B ao quadrado, eu fiz aqui B vezes B entre parênteses. Por quê? Porque senão ele podia fazer aqui B menos 4, não sei. Então, eu pus ele aqui entre parênteses. B vezes B, que vai ser B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que vai para delta. Vai ser o valor que eu achar no delta. E eu vou escrever, como o exercício pediu, o valor do delta. Independente se ele é maior que zero, se é menor, ele quer que escreva o valor do delta. Então, eu estou escrevendo delta da equação é igual delta, a variável delta que tiver dentro dela vai ser escrito. E vou comparar. Se esse delta que eu li for menor que zero, né? Por que eu fiz essa comparação? Porque o programa, o exercício que eu está pedindo, para me falar se ele for menor que zero, né? Se ele for negativo, a gente sabe que a equação não tem solução real. Então, ele está pedindo para falar que não tem solução real se for menor que zero. Então, se o delta for menor que zero, eu quero que escreva, então escreva, a equação não tem solução real. Vou para o fim si. E dentro do enquanto ainda, eu estou perguntando, ou eu escrevo, deseja continuar sim ou não, S ou N. E vou ler essa opção, né? Que é opção
é a minha variável cadeia, que vai guardar o S ou N. Se for S, vai voltar lá para cima. Eu vou ler essa OP e vai voltar lá para cima. Se for ler S aqui, ele vai continuar. Ó. OP é igual a S, continua igual a S. Então, eu vou executar pela segunda vez. Né? Aqui não é, são quantas vezes eu quiser. Ele não deu 15 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Então, são quantas vezes eu quiser fazer achar esse delta. Então, quantas vezes eu quiser. E quando eu quiser parar, eu só colocar o N. Quando eu fazer essa parte aqui, vamos supor, se eu fizer isso aqui 3 vezes, quiser parar, então eu vou digitar aqui no final da terceira vez. Eu vou digitar, desejo continuar, eu vou colocar N. E N vai para a variável OP. Ok? Então, vai testar de novo. OP é igual a S? Não vai ser igual a S, não. Vai ser, no caso, vai ser N. Vamos tornar falsa e vai para o final. Ok? E não tem nenhum comando aqui no final, por quê? Porque à medida que eu fui digitando, que dentro do enquanto mesmo, os valores, eu já calculei o delta através dos 3 valores que eu já li, né? Que eu consigo com os 3 valores calcular o delta. Já imprimi esse delta dentro da estrutura de repetição mesmo. Já verifiquei dentro da repetição mesmo também se ele é menor que zero. E já mostrei que a equação não tem solução real. Ok? E no final, pedi para perguntar se deseja continuar dentro da estrutura de repetição, antes do fim enquanto, ó, para ele fazer isso aqui toda vez, para ele perguntar se eu quero continuar. Ok? Conseguiram entender esse número 3? Sim. Sim. Ok. Peraí, eu quero falar um negócio. Gabriel, A gente optou por usar o OP, que seria a opção, que a questão não informa quantas equações vão ser. Por isso a gente precisa saber se a pessoa vai querer continuar ou não. Então a própria pessoa vai responder. Uhum. Isso aí. Aí eu quero dar como eu falei no começo, para mim, vocês viram que não foi caractere, né, em vez de cadeia, porque eu estava explicando anteriormente que caractere era para ler uma letra e cadeia era para ler palavra. Mas não é bem isso, eu estava confundindo. Caractere, vamos digitar aqui, ó. Caractere seria. Acho que não está compartilhando, não. Desculpa, deixa eu voltar. Aqui, ó, caractere seria, então, aspas simples, vou explicar. E cadeia seria aspas duplas, ok? O que a gente entende disso aqui? Que quando a gente declarar uma variável caractere, aqui, por exemplo, para ler aqui no final, né? A gente vai guardar S ou N para o P. Então, se eu tivesse declarado caractere ao invés de cadeia para o P, eu tinha que substituir as duas aspas aqui de cadeia para uma só. Então, eu tinha que declarar ela aqui com uma aspa só, se fosse caractere, ok? Todas que eu ia comparar com o OP seriam uma aspa só. Mas como eu usei a cadeia, eu uso as duas aspas, ok? Então, tanto aqui quanto no Portugal Studio vai dar erro, ok? Por quê? Cadeia são duas aspas que a gente usa para guardar, tá? E um caractere é uma aspa só, ok? Lembrando que na leitura não tem aspas, tá, gente? Algumas pessoas estão colocando aspas na leitura, somente em texto que tem aspas, né? Como no escrevo é um texto, eu quero que ele digite um texto na tela, então tem aspas. Aqui, S é texto, a variável OP, então tem que colocar duas aspas. Aqui também, OP é texto, então duas aspas. Por que duas aspas? Porque eu declarei do tipo cadeia. Se fosse do tipo caractere, era uma aspa só. Entenderam? Essa parte de cadeia e caractere? Sim, então, no caso, tanto para ler
Quanto para atribuir, a gente vai usar para cadeia, a gente vai usar a aspas normal e para caractere a gente vai usar aquele risquinho. Isso, que seria caractere seria aspas simples e cadeia aspas duplas. Isso aí mesmo. Ok. Entendeu? Já entendeu também. Evelyn. Então é isso, gente. Então, calma, uma dúvida. Então, o conteúdo interno não vai definir se vai ser aspas simples ou aspas dupla, não, né? Não. Antes eu estava explicando que era letra e palavra, né? Eu tava me enganando. Mas não era, não. Ah, Indiferente se for uma letra ou se for uma palavra dentro da minha variável, se eu declarar ela como cadeia, aquilo que eu pôr dentro dela tem que ficar entre aspas duplas. E se eu declarar esse texto, tanto essa letra ou tanto essa palavra, como do tipo caractere, eu tenho que colocar esse texto ou essa palavra ou essa letra entre chaves, entre aspas simples. Entendeu, Cristiano? entendi, ok. Então, uma parte que eu fiz do resumindo para a gente, ó. Então, o que significa a estrutura de repetição? Para que ela serve? A estrutura de repetição serve, então, para repetirmos vários comandos quantas vezes for preciso. Como a gente viu lá, né, usando o comando enquanto faça. Como a gente viu em alguns exercícios, ele pede quantas vezes quer para repetir, quantas vezes quer para fazer um determinado comando. Como no primeiro exercício, pediu para ler 100 vezes, como no segundo exercício, pediu para ler 15 vezes. E também existe a possibilidade, né, dele falar quantas vezes ele quer que repete. Aí a gente tem que usar a contadora i, né, começando por 1 e indo até a quantidade de vezes que eu quero que ele seja executado. Mas quando ele não fala a quantidade de vezes que ele quer que executa, que ele quer que repete, a gente faz, né, quando ele não falar a quantidade de vezes, a gente vai usar, né, vai perguntar se ele quer continuar ou não. Se ele quiser, ele vai digitar sim e vai confirmar lá de novo lá em cima. Né? Se for sim, vai repetir. Se for não vai repetir, vai acabar. Entenderam? Então, a estrutura de repetição serve, então, para repetir vários comandos quantas vezes for preciso. Né? Então, quando a gente precisar repetir vários comandos, muitas vezes a gente usa a estrutura de repetição. Assim como a gente usa a estrutura condicional para comparar uma coisa a outra, ver se uma coisa é determinada coisa, a gente usa ela, né, para comparar. Aqui a gente usa a estrutura de repetição para repetir várias coisas, ok? Então, o enquanto, ou seja, enquanto algo for verdadeiro, eu quero que ele faça uma série de comandos até que o fim do enquanto se torne falso e ele não execute de novo, ok? Então, dúvidas, se tiver dúvida, fala sua dúvida aí, ou digite no chat da reunião. Lembrando, muito importante, quando vocês forem fazer a lista de exercício agora, que não vale ponto, que não é para entregar por essa semana ainda, se tiver alguma dúvida, encrencar com alguma coisa que não conseguir fazer a fórmula, não conseguir fazer o incremento lá do i, do contador, não conseguir fazer a estrutura enquanto, a estrutura de repetição, né, comparar se é uma coisa ou outra dentro da estrutura de repetição, manda nos fóruns de dúvidas, tá? Ou pelos e-mails também, mas pelo fórum de dúvidas é até melhor, Ô, Luiz, ok? Se tiver dúvida, pode falar aí agora no chat, ou pelo microfone. Oi, Miguel. deixa eu te dar uma sugestão. Por que a gente não cria um grupo aqui pro curso no WhatsApp? Aí a gente tem que, por mim, pode criar sim, mas teria que ver com o Oswaldo, né? Mas por mim pode criar. Se quiser criar, eu posso até criar e mandar o link aqui no chat. Pode ser? Pode ser. É porque aí você já comunica com a gente lá mesmo, sabe? Que é meio difícil para ficar abrindo e-mail o tempo todo, Uhum, sabe? A gente acaba que esquece. uhum. Vou. Eu também acho que seria mais fácil também para ajudar, tipo, às vezes não querem falar dúvida aqui, tipo, por vergonha, e outra pessoa vai e fala, e
são na dúvida. Não sei, eu também concordo que seria bom um grupo. Uhum, É, legal. Vou criar o grupo aqui agora, então vou mandar no chat aí, tá? Aí para quem tá vendo a gravação, beleza. né, dessa aula, eu vou deixar o link, vai ficar sempre aqui no chat, tá? Da reunião, quando vocês forem entrar, só subir o chat que ele sempre vai ficar aqui. Aí quem for participar da monitoria, nas próximas vezes não tiver entrado no grupo ainda, é só voltar aí no chat e entrar através do link. Tem uma dúvida ali da Evelyn, já vou responder, tá, Evelyn? Calma aí. Vamos responder aqui enquanto está criando o grupo. Mas quando eu vou usar cadeia e quando vou usar caractere? Ó, você vai definir a hora que você quiser usar. Qualquer hora que você quiser usar caractere, você pode usar. Qualquer hora que você quiser usar cadeia, você pode usar. Eu acho assim, se você padronizar o que você for usar para texto, você não vai ficar confuso. Ah, você quer usar só as aspas duplas, então eu vou usar só o tipo cadeia. E vou me preocupar só em colocar aspas duplas. Mas se você for ficar procurando entender, vou usar caractere nesse aqui, no próximo eu uso cadeia. Eu acho que vai ficar muito confuso. Então escolhe qual que você quer usar. Se você for usar o cadeia, usa os dois, declara ela como cadeia e usa os dois, né, como as duas aspas através da cadeia, né? Mas se você for declarar, for usar só o caractere, aí você usa só as aspas simples. Eu acho, eu não sei se tá certo, eu acho mais fácil usar cadeia, porque se você colocar no Portugal caractere, só vai aceitar uma letra só. Eu Isso. até passei raiva outro dia por conta disso, que eu achei que eu tava fazendo certo. Isso. E voltando aqui, eu tinha explicado também, né? Que caractere, lê uma letra, né? Também bate, né? E cadeia, lê palavras. Eu vou mandar o link aqui. Entendeu, Evelyn? Aí quando você for... Eu prefiro que vocês declarem como cadeia. Porque aí quando for passar para o Portugal Studio, não tem que ficar trocando cadeia, caractere para cadeia, não tem que ficar trocando aspa simples para aspa dupla. Então usa só cadeia, que é para não confundir. Coloca lá, declara como cadeia e quando for usar, né, o texto, coloca, quando for atribuir, for comparar, coloca as aspas duplas. Ok? Melhor para ficar entendido. Vou mandar aqui o link. Aí, mandei aí o link. É o link do grupo da monitoria de algoritmos para avisos e dúvidas. Aí é só clicar aí no link. Vocês vão sair lá no grupo. Vão entrar lá no grupo. E eu vou mandar alguns avisos lá no grupo. Vou ajudar vocês também diante das dúvidas, ok? Aí, para quem está vendo a gravação, é só entrar aqui na sala, né, da monitoria, a qualquer momento. E subir o chat aí que vocês vão ver, né, o link para entrar. Ok?